Paulo escreve a carta dos Filipenses em um dos momentos mais difíceis da sua vida, em um dos momentos mais adversos do ministério dele. Mas não falta para Paulo alegria, não falta para Paulo motivação, não falta para Paulo empenho e zelo em realizar aquilo que Deus tinha a respeito da vida dele. E eu queria te convidar nessa noite a ler junto comigo o que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos, no capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Guarde no seu coração essa palavra: por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Glória a Deus por essa palavra. O que mais me chama a atenção é aquilo que eu pedi para que vocês guardem no seu coração. O apóstolo Paulo, ele está agora em uma prisão domiciliar, sendo vigiado 24 horas por dia, por uma guarda específica, uma guarda real, chamada e também conhecida como guarda pretoriana. Essa guarda era como se fosse as forças especiais do Império Romano. Somente era enviado para aqueles malfeitores, aqueles que faziam um crime extremamente bárbaro, talvez, extremamente grande, a ponto de essa guarda pretoriana de homens bem preparados, homens que estavam logo abaixo do imperador, serem empenhados nessa missão. Então, na ótica de Roma, Paulo oferecia um perigo extremo para o Império Romano. Na ótica de Roma, Paulo poderia acabar com a vida do imperador, com a dinastia, com a história, com tudo aquilo que o Império Romano construiu. E por isso, Paulo agora se torna um prisioneiro dessa guarda. E a história narra que Paulo, ele ficava permanentemente algemado durante essas 24 horas ao lado de um guarda. E por ele estar algemado, foi necessário realizar turnos de quartos, de horários, para que fossem dado àqueles guardas um tempo de descanso. Só que o que me chama a atenção nessa mensagem não é que Paulo diz: olha, eu pequei, eu cometi delito, eu errei, eu cometi algo bárbaro contra o imperador, contra o império, eu ofereço um grau alto risco para esse imperador. Não.
Paulo vai dizer que ele está vivenciando todas essas coisas, que ele agora está aprisionado e vigiado 24 horas por dia, passando por privações, passando por injustiças, passando por humilhações, por causa de Cristo. A Bíblia não deixa margem para dúvida, para que nós pudéssemos achar que o diabo colocou Paulo na prisão. A Bíblia ela não deixa margem de dúvida para que tivesse tido algum tipo de maldição por um erro de Paulo, por um pecado de Paulo, ou por causa de alguma coisa que Paulo realizou, ele estava sendo punido pelo império das trevas. Não. O que a Bíblia está querendo dizer, que por causa de Cristo, e se é por causa de Cristo, há permissão e propósito, e é por causa de Cristo que Paulo está sofrendo uma injustiça, está sofrendo dor, está sofrendo privações. Ou seja, Cristo fez com que Paulo passasse o que passou. E talvez agora na sua mente isso o choque um pouco, porque no nosso entendimento natural, um povo de Deus jamais poderia passar por coisas vexatórias, humilhações, privações. Isso soa um tanto injusto, isso soa um tanto incoerente, porque se nós somos filhos de Deus, filhos do Rei, jamais deveríamos sofrer injustiças ou coisas que trouxessem dor à nossa vida. Mas nós precisamos entender que Cristo ele não trabalha da mesma forma como nós trabalhamos. A vontade de Deus, os desígnios de Deus, jamais serão entendidos pela nossa mente limitada, porque naturalmente, e eu, todas as vezes que olhava para essa mensagem, eu dizia no meu coração, isso não é justo. Porque Paulo, um homem que dava fruto, porque Paulo, um homem que era irrepreensível, porque Paulo, um homem que se afastava do mal, ele sofria da forma que estava sofrendo aqui, porque um homem que anunciava o amor, anunciava o zelo da palavra, anunciava num Cristo ressurreto que poderia salvar vidas, transformar pessoas, teve que passar por uma coisa que ele não cometeu, teve que passar por uma dor que ele não pediu, teve que sofrer algo que ele não esperava sofrer. Mas o que me choca mais não é a minha mente natural ser conduzida para um momento a qual eu consigo olhar um Deus e suar a partir de Deus uma injustiça. O que me choca mais é que Paulo, passando pelo que estava passando, sofrendo o que estava sofrendo, ele vai escrever uma carta dizendo que tudo isso que ele está vivenciando tem contribuído para o progresso do Evangelho. Queridos, da mesma forma que eu me impactei em saber que talvez na minha mente Deus estava cometendo uma injustiça, eu fiquei anestesiado em saber que aquele que estava sofrendo aquilo que eu achava ser injusto, ele mesmo diz: olha, tudo o que me tem acontecido tem feito o reino de Deus avançar, tem levado Cristo a novas pessoas, tem transformado novas vidas, e isso faz com que Paulo perceba que o que ele está vivendo não importa, não tem valor, mas se para avançar o reino de Deus é necessário que ele sinta dor, ele está dizendo: tudo bem que eu pereça, mas que o reino de Deus seja estabelecido neste lugar.
Paulo, ele me choca e me dá até raiva, sabe por quê? Como uma pessoa em sã consciência sofre, mas está alegre em meio ao sofrimento. Como uma pessoa está sentindo dor, mas está escrevendo: olha, isso tem feito o evangelho progredir, isso tem feito pessoas serem salvas. Ai, irmãos, é muita maturidade para a minha vida, é muita maturidade. Porque convenhamos, irmãos, uma coisa é certa na vida cristã. Jesus escreve em João: no mundo tereis aflições. E se Cristo, ele dá essa afirmativa, irmãos, não se engane, você não vai viver uma vida sem aflição. Porque a palavra, ela diz com certeza que no mundo nós teremos aflições. Mas o que nós temos que entender a partir da ótica de Jesus e de Paulo é que você tem duas possibilidades. E dentro dessas duas possibilidades é entender o que Deus está fazendo a partir da sua dor, ou ir para um fundo do poço e pedir a sua própria morte. Porque da aflição você não conseguirá fugir, do dia mal você não conseguirá se desviar, mas a forma como você trata esse dia, esse momento, essa adversidade, ela desdobrará sobre como você viverá a partir daqui. Porque eu seria insensato em dizer que vocês nunca ficarão doentes. Eu seria desonesto em dizer que alguns aqui não serão curados. Eu seria um hipócrita em dizer que todos aqui conquistarão tudo o que desejam. Mas o que eu posso afirmar categoricamente para você é que Cristo nunca deixará você, independentemente do que você viverá a partir de hoje. Porque Paulo, que era Paulo, um homem que foi ao terceiro céu e recebeu revelações que ao homem não era lícito nem de escrever, aquele que viu Jesus a caminho de Damasco, aquele que recebeu um ministério, um dom, aquele que recebeu a autoridade do próprio Senhor Jesus. Esse mesmo Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai relatar que ele convivia incessantemente com um espinho na sua carne, de modo que ele, que tinha uma intimidade extraordinária com Deus, no meio das suas orações e das suas súplicas, ele dizia para o Senhor que afastasse, que o curasse, que o fizesse. Mas ouviu na sua terceira súplica: Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, sabe por que nós vivemos uma vida de frustração? Porque a graça de Deus, ela não está nos bastando. Sabe por que nós vivemos uma vida dando voltas nos nossos desertos? É porque enquanto Deus está falando: olha, alegre-se naquilo que eu te estabeleço, alegre-se naquilo que eu estou realizando, nós estamos sedentos sempre de mais e mais e mais, e estamos nos distanciando da vontade do Senhor. É por isso que nessa noite eu quero ministrar sobre a tua vida com muito temor em Jesus. Como nós encontramos alegria em meio à dor. Como nós aprendemos a conviver com as dores, com as adversidades, com as privações, com aquilo que Deus permitiu que nós vivêssemos.
Porque, irmãos, não existe estabelecida uma guerra entre Satanás e Deus. Não há um diabo que possa ferir a soberania de Deus. Não há demônios que podem frustrar aquilo que Deus tem estabelecido na sua vida. Não há. Martinho Lutero, um dos percussores do cristianismo e dos protestantismo, vai dizer: Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Sabe por que ele fala isso? Porque muitas das vezes nós criamos uma fantasia a qual Satanás está batalhando com Jesus e que ele pode vencer a qualquer momento e que nós precisamos ajudar Deus. Não, primeiro, Deus ele não precisa da sua ajuda. Outra coisa, Satanás já foi vencido no Calvário. Ele não mais oferece perigo às nossas vidas. Felipe, se Satanás não oferece perigo, por que eu estou vivendo tantas coisas ruins? Por que eu estou vivendo tantas coisas adversas? Deixa eu te dizer, você está vivendo o que você está vivendo porque você não aprendeu aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Porque se tudo é permissão de Deus, até as coisas que te dilaceraram, foi porque Ele permitiu. Mas se Ele permitiu, me ouça bem agora, se Deus permitiu, é porque Ele viu em você uma maturidade para ultrapassar esse momento de dor. Porque Deus diz que Ele não coloca carga além daquilo que nós podemos suportar. Deus está te ensinando. Lembrei até de um louvor agora, não tem? Deus está te ensinando a ser. Você precisa entender nessa noite que essa dor é progresso para o Evangelho. E se é progresso para o Evangelho, comece a olhar da mesma forma que Cristo está olhando. Às vezes nós chegamos até o dia de hoje achando que era demérito passar por sofrimentos. Quantas das vezes eu ouvi cristãos dizendo: eu estou sendo crente errado, eu estou vivendo da forma errada, porque muitas coisas estão me acontecendo, muitos sofrimentos que estão te acontecendo. Aleluia e glória a Deus por tudo que você está passando. Se Deus está botando carga, é porque Ele olhou dos altos céus e dizendo: eu posso usar esse homem, eu posso usar essa mulher, porque você vai ser uma autoridade de Deus para aqueles que não suportariam o que você está suportando. Talvez até hoje você olhou para a sua vida e está dizendo: por que, Jesus? E Deus me trouxe aqui para te dizer: porque você tinha maturidade suficiente, e porque o nome de Deus vai ser glorificado por meio da tua vida. Eu queria te dizer uma coisa essa noite: a dor, ela gera testemunho. É impossível se ter testemunho sem dor. É impossível viver uma vida a qual as pessoas enxerguem Cristo em você, se você nunca passou por nada. Tem pessoas que estão aos pés de Jesus hoje porque olharam a forma como você encarou a sua dor. Tem pessoas que entregaram a sua vida, foram transformadas, porque olharam para você e dizendo: meu Deus, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa mulher, porque se fosse eu não suportaria, se fosse eu não aguentaria. Pessoas querem estar ao seu lado porque não sabem lidar da forma como você está lidando. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus permite dores, é porque Ele quer te usar como testemunho para aqueles que não suportariam viver o que você está vivendo. O problema
é que o inferno ele quer colocar uma narrativa na sua mente de que você está sofrendo porque você não é merecedor, de que você está sofrendo porque você não está vivendo da forma correta, porque não é para você o que Cristo tem. Mas precisamos parar de ouvir essas vozes externas e começar a entender aquilo que o Espírito Santo está sussurrando aos nossos ouvidos e corações. Temos que sair da posição de pessoas que se vitimizam e entrar em posições de pessoas que possuem autoridade. E eu vou elucidar para que você entender. O Felipe jamais pode evangelizar e dizer para um pai e para uma mãe o que é se alegrar em Cristo depois de perder um filho, porque o Felipe nunca perdeu um filho. O Felipe não sabe o que é conviver com a dor de perder um filho. Mas talvez você que esteja aqui essa noite, talvez você que esteja me ouvindo aí da sua casa, você está convivendo com esse tipo de dor, e o diabo está tentando implementar na sua mente que você tem que parar, que você tem que desistir, porque é isso que Deus tem para você, mas não é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus não está te colocando num lugar de vítima, Ele está te colocando num lugar de autoridade, porque quando chegarem até você, homens e mulheres que passaram o que você está passando, eles quererão ouvir da sua boca e ouvir de você quem é o Cristo que te fez passar o que está passando. O Felipe, ele não pode chegar aqui e dizer qual é a dor de alguém que perdeu tudo, porque o Felipe nunca perdeu tudo. Mas talvez você que esteja sentado, talvez você que esteja me ouvindo, está se perguntando na sua mente o porquê você está vivendo isso. E tem pessoas ao seu redor olhando e tentando entender como você consegue estar de pé e você está perdendo o seu tempo, se perguntando por quê, enquanto você deveria estar fazendo o que Paulo faz: progresso. Deus só confere autoridade para quem está preparado. Um dia perguntaram a Felipe: se Deus é tão bom e se Deus é tão justo, por que Ele permite que pessoas tão boas morram, enquanto pessoas tão más permanecem em nosso meio? Porque Ele permite uma pessoa extraordinária ir, e eu que nem sou tão bom assim, continuo aqui. Paulo, no final desse versículo, ele vai dizer que o morrer, para quem é cristão, é lucro, mas o viver é Cristo. E eu disse para essa pessoa: se Deus permitiu que você estivesse e o seu cônjuge fosse, é porque Deus quer usar você para alcançar aquele que o seu cônjuge não alcançou. Porque no momento de alegria, talvez as pessoas próximas não entendam o que é uma manifestação do poder de Deus, mas é impossível não se render ao sobrenatural quando você vê uma pessoa ferida, sacudindo a poeira, prosseguindo e dizendo: é progresso do Evangelho. É impossível ser indiferente quando uma pessoa dolorida se levanta e diz para o outro: ei, por que você está parado?
Como assim alguém cheio de dor? Eu não sofro nada, estou paralisado, enquanto alguém que perdeu tudo começa a prosseguir. É impossível ser indiferente quando aqueles que Deus confere autoridade começam a se movimentar. Sabe o que Deus ele faz? Ele começa a gerar um grande movimento por meio de uma dor. Quer ver uma coisa? Jó, homem justo, reto, que se afastava do mal. Um dia Jó recebe uma notícia e ele começa a perder em pouco tempo tudo aquilo que fazia sentido e valor para Jó. Mas a Bíblia diz que Deus fala a Satanás: pode tirar tudo de Jó, pode tocar na vida de Jó, mas na vida dele você não toca. Jó foi acometido de uma doença terrível. Jó perdeu seus 10 filhos em um acidente. Jó perdeu todos os seus bens e toda a sua empresa. Os amigos de Jó olhavam para Jó e diziam: está em pecado. A mulher de Jó olhava para Jó e diz: nega esse Deus, para que te serve? Mas Jó, maduro o suficiente, crente o suficiente, diz: estou certo que o meu Deus se levantará do seu trono em meu favor. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez não faça muito sentido essas palavras para você nesse momento, mas para quem está passando por momento de dor, todas as vezes que nós declaramos essa palavra, há um movimento no mundo espiritual. E pessoas que estão ao nosso redor não entendem, mas elas sentem sede e fome desse Jesus que você segue. Elas sentem sede e fome desse Deus que vocês seguem. Porque como pode tanta dor, como pode tanta perda, e essa pessoa está dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está declarando aos filipenses: estou preso, estou morrendo, estou sofrendo, mas tudo que eu enxergo é que o Evangelho não está algemado. Cristo está avançando, Cristo está salvando, Cristo está transformando. E se eu tenho que sofrer para que Cristo avance, eis-me aqui. Que maturidade! É para esse lugar que nós precisamos ir. É para esse lugar que Cristo quer nos conduzir. Porque todas as vezes que você olhar para a sua dor, você não vai falar de feridas abertas. Você vai falar de cicatrizes que contam histórias. Você vai curar pessoas por tudo que você passou. Você vai ajudar pessoas a enfrentar o que você enfrentou. Você vai fazer com que pessoas entendam que há uma possibilidade de encontrar alegria em meio à dor. Filipe, é fácil? Não é fácil. Mas Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 e 9: temos, porém, este tesouro, o Espírito de Deus, em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus
e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Queridos, não há injustiça no governo de Deus, mas Deus está vendo uma capacidade de tornar o avanço do Evangelho por meio da tua maturidade. Encontre alegria no meio da dor, não porque Deus está pesando a mão sobre a tua vida, mas porque Deus viu alguém extremamente capaz de enfrentar o que você está vivendo. Veja essa noite o que Cristo está vendo. Paulo estava vendo o que Cristo visualizava. Os amigos de Paulo estavam olhando para ele dizendo: acabou, o ministério de Paulo termina aqui. O que vamos falar de Cristo agora que Paulo foi preso? Mas Paulo está dizendo: olha, até que está sendo bom sofrer, até que está sendo bom estar aqui preso. Enquanto você olhar para a sua vida, você sempre estará frustrado. Mas no momento que você olhar para a cruz, haverá gozo e alegria, porque você sabe o seu destino. Você sabe para aquilo que foi chamado. Você sabe o porquê você está vivendo e por quem você está vivendo. Toda dor constrói histórias, e adversidades constrói oportunidades. Toda dor constrói histórias, e toda adversidade constrói oportunidades. Porque enquanto Paulo estava preso, alguns visualizavam a dor, mas Paulo estava vendo uma oportunidade das pessoas encontrarem Jesus por meio da sua vida. Paulo estava algemado 24 horas, então 24 horas, pessoas diferentes estavam ouvindo o testemunho deles, e estavam dizendo que precisavam ser como aquele homem. 24 horas, pessoas estavam ouvindo aquilo que Jesus estava fazendo. Sabe por que eu amo conversar com o novo convertido? Porque se você ficar 24 horas sentado ouvindo ele falar, 24 horas ele estará falando aquilo que Jesus está realizando na vida dele. Porque todos aqueles que encontram em Cristo, encontram alegria na adversidade, a ponto não de contarem os seus problemas, mas contarem aquilo que Cristo está fazendo. Porque se todos nós em algum momento nos convertemos, os nossos problemas não deixaram de existir. Mas mesmo assim, nós não deixamos de falar que Cristo é maravilhoso. E sabe o que é isso? É quando Paulo escreve Romanos: para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É uma loucura você dizer lá fora que você está alegre com Cristo após uma perda. É uma loucura para o mundo você dizer que se alegra nessa vida depois de perder os seus bens. É uma loucura, não faz sentido nenhum. Alguém está passando por uma situação terrível de doença, e mesmo assim dizer para a família: descansa, Cristo está comigo. Não faz sentido para o mundo, mas para nós, para mim e para você,
nós estamos vendo, contabilizando quantos podem ser transformados pelo testemunho que Cristo vai gerar na minha vida. Quantos podem ser salvos e viver aquilo que eu estou vivendo por meio do meu sofrimento. Quantos poderão ouvir aquilo que Jesus é capaz de fazer por aquilo que eu estou passando. A dor, ela estimula o avanço. É impossível alguém permanecer da mesma forma depois de uma adversidade. É impossível você não ser moldado, você não ser espremido, transformado, ampliado, alargado depois de uma situação controversa. Porque toda dor que é permitida por Deus, ela tem um propósito em si. E o propósito é que você possa ser estimulado a viver de uma nova forma. Porque se Deus, Ele não retirar aquilo que você sofre, provavelmente Ele moldará o seu coração. Porque aquilo que Deus não muda, muda você. Disso não tem como fugir. Você pode fazer uma reflexão rapidamente e visualizar de alguns anos para trás quantas situações tristes, adversas e dolorosas que você viveu. E pasme, você está aqui hoje. E para a loucura do mundo, você está melhor. Você está mais experiente, você está mais maduro. Você retirou aprendizados de situações. Talvez não ser tão precipitado como era. Talvez não ser tão ingênuo como era. Talvez ser mais cauteloso. Talvez ser mais zeloso com a sua saúde, mais cuidadoso. Talvez valorizar mais os momentos tão simples da vida, que por vezes nós não teremos mais. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você não sairá da mesma forma. Porque a dor, ela estimula o avanço. A dor, ela estimula a resiliência, a renovação. É por isso que Paulo está dizendo ali, olha só o que ele vai falar no versículo 13 e 14. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ou seja, Cristo foi conhecido. E outra, os irmãos em sua maioria estão estimulados no Senhor, nas minhas algemas. Ousam ao falar a palavra de forma mais corajosa. O que Paulo está dizendo? Pessoas estão olhando para Paulo e dizendo: olha, se ele passando o que está passando, está avançando, está anunciando, está fazendo, eu vou fazer também. Porque se Deus está guardando Paulo, se Cristo está guiando Paulo, porque Cristo não pode me guiar, então eu vou fazer. Pessoas estão sendo encorajadas por aquilo que Deus permitiu na sua vida. Pessoas estão sendo motivadas e você talvez não tenha a dimensão disso. Mas eu quero te dizer uma coisa: a dor também, ela revela as intenções de cada coração. Paulo, ele continua a partir do versículo 15, dizendo: e por certo, que nesse momento de dor, que nesse momento de aflição, alguns, por rivalidade, por inveja, por partidarismo, estão tentando aumentar o meu sofrimento, estão tentando pregar uma palavra e induzir que aquilo que eu estou vivendo é porque eu não tenho Deus, é porque eu não sou chamado, é porque eu não estou debaixo de uma promessa. Mas Paulo, ele nos dá um segredo que tu vai dormir até melhor sem ansiolítico. Não importa o que falam de você, as pessoas sempre falarão de você.
Não importa o quão bom você seja, não importa o quão justo você seja, você sempre estará fazendo com que alguém esteja insatisfeito. E alguém vai estar insatisfeito porque você usa preto, usa verde, usa azul. Mas alguém também estará satisfeito porque você está sendo assim. Mas Paulo está dizendo uma coisa muito específica para nós: pare de querer pautar a tua vida a partir daquilo que Deus, ou que as pessoas, do que as pessoas estão falando, e comece a pautar Deus a partir daquilo que Ele está fazendo. Paulo está dizendo para aqueles homens: não me importa a motivação do coração deles, o importante é que, por mesmo sendo de forma invejosa e mal intencionada, o nome de Cristo seja anunciado. Se pessoas quererão falar mais de Jesus só para tentar dizer que você está vivendo algo errado, não se importa com isso. Deus conhece o seu coração. O importante é que você não se permita sair do centro da vontade de Deus. E nos momentos de dores nós conhecemos as intenções, conhecemos quem está junto, conhecemos quem não está, mas não importa. O importante é que aquilo que eu estou vivendo é para glorificação do nome do Senhor Jesus. Paulo, ele termina dizendo uma palavra tão preciosa em tempos como o nosso: também com isso me alegro e sempre me alegrarei. Sabe o que o Paulo está dizendo? Estou passando dor, estou aprisionado, todos os projetos que eu tinha na minha mente, esse ano não consegui realizar. As pessoas estão falando de mim, alguns estão tentando potencializar o meu sofrimento, mas sabe o que eu estou dizendo para tudo isso? Estou alegre em Jesus, porque tudo que tem me acontecido tem me dado uma capacidade, uma autoridade, uma maturidade de entender que Cristo vai além daquilo que Ele pode me beneficiar, que Cristo vai além daquilo que Ele pode realizar em mim, que Cristo vai além de momentos apenas felizes, mas que Cristo também está na minha dor, e que Cristo está me conduzindo por todos os meus dias. Foi por causa de Cristo que você está passando o que você está passando. Foi por causa de Cristo. E sabe por que você deve se alegrar e encontrar paz em Cristo nesse momento que você está vivendo? Nesse momento agora que você está vivendo. Porque Cristo, Ele vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, a seguinte mensagem: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. As provações completam aquilo que Jesus quer realizar em você. Sem provação é impossível ter fé, sem provação é impossível ter esperança,
Sem provação é impossível sentir a alegria de ser cuidado por um Deus extraordinário. Nós só desfrutamos do cuidado de Cristo em meio à dor, porque em meio à dor você olha e não vê parentes, em meio à dor você olha e não vê amigos, em meio à dor você olha e não vê provisão do mundo, mas existe um Deus que te olha todos os dias da sua vida, e Ele está dizendo: eu estou cuidando de você. Deus está te ensinando, Deus está te amadurecendo. Olhe para a cruz agora e sinta a alegria de um Cristo que também padeceu, também sentiu dor, também foi privado, mas Ele decidiu fazer isso para que vocês tivessem uma oportunidade. Então, quando Ele diz: sejam meus seguidores, me imitem, era impossível para Paulo dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, se na primeira adversidade eles dissessem: não, eu não posso viver isso. Mas Paulo olha e diz: é progresso, é avanço. Cristo está sendo glorificado, Cristo está sendo exaltado. Podem imitar o que Paulo vive, podem imitar o que Paulo faz, porque o nome de Jesus está sendo glorificado. Por causa de Cristo, nós encontramos alegria em meio à dor. Nós nunca vamos entender, ninguém vai poder entender como conseguimos sorrir em meio a tanta coisa que nós passamos. Isso se chama Espírito Santo de Deus, isso se chama provisão do alto. E se esse ano é um ano da provisão, não é justo que nós colocamos outro tipo de provisão que não seja a do Espírito Santo, tratando todas as nossas fraquezas. Deus está fazendo. Olhe para a sua dor nessa noite e veja Cristo. Olhe para a sua tristeza essa noite e veja Cristo. E quando você vê Cristo, você indiretamente vai ver o avanço, indiretamente vai ver o progresso. Olha o que Cristo está fazendo por meio da tua dor. Olha o que Cristo está fazendo por meio da sua privação. Olha o que Cristo está fazendo por meio dessa adversidade. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça nessa noite aqui neste lugar. Derrama da tua dádiva aqui neste lugar, Jesus. Ei, Jesus, há descanso em meio à dor, há descanso